O aterro controlado municipal, ou lixão da Codim, como era conhecido, foi instalado em 1990 em uma área cedida pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, Codim, ao município de Campos dos Goytacazes, e funcionou até o dia 17 de junho de 2012, quando foi substituído pelo aterro sanitário de Conselheiro Josino. A história lá no lixão foi... A gente chegava às 8 horas, 7 horas, trabalhava até às 4, às 5 horas da manhã, da tarde. Era assim, era aquela correria. Então, pra mim, a época do lixão foi, pra muitas pessoas foi uma época ruim, mas pra gente, né, catador de material reciclável, pra minha mãe naquela época era uma fonte de renda pra ela e não só uma fonte de renda, né, era uma fonte de trazer alimentos pra gente também. Porque por muitas vezes caía, né, alimentos aqui no lixão e era o que muitas pessoas traziam para casa, entendeu? E fora também que era um trabalho que qualquer pessoa que estivesse passando por necessidade podia chegar naquele momento e trabalhar. Fazer o seu, tirar o seu, encher sua bolsa e sair dali com o seu trocadinho para o final do dia comprar o pão para o seu filho, o leite para o seu filho. Então a diferença pra mim, diante do lixão é essa, porque fecharam o lixão e sim, né, em prol ao ambiente, mas também não deram oportunidade para os catadores que ficaram sem renda. Trabalhei no lixão desde 18 anos de idade, morei lá, sobrevivia da comida de lá, do lixo de lá, tirava meu sustento de lá, sustentei meus 3 filhos. Lá é muito material misturado, é lixo úmido de rua e vinha animal, bebês também morto. Então se lidar com aquele cheiro do lixão era muito insuportável. Mas era de lá que vinha meu sustento e da onde eu tenho minha casa hoje. E por semana ali a gente tirava muito mais do que dentro de uma cooperativa hoje. A gente tirava bem, tirava mais de 1.000 e pouco. Assim, 1.000 e pouco, 1.200, tirava bem. Era bom trabalhar lá, mas fora disso, a tristeza era essa. Achava muita criança morta, criança dentro de saco morta, dentro de caixinha, de agulha de hospitalar, coisa de hospitalar. Aqui surgiu quando fechou o lixão. Foi a primeira cooperativa a ser criada. Tava razoável ainda, tava dando para tirar mais um pouquinho, mas de uns tempos para cá o material só foi caindo, o material resíduo para a gente trabalhar só foi caindo também. Eu creio que muito material desviado, né? Porque antigamente era 90 toneladas que caía. Hoje em dia extrai numa faixa de 3, 4. Não passa disso. Porque era caminhão atrás do outro. Aqui não, aqui a gente recebe caminhão uma vez, 2 vezes na semana, outra semana uma vez só. O material que cai para nós aqui é esse, porque tem que dividir para as outras cooperativas também. E sem falar que a maioria é mais rejeito do que material mesmo para trabalhar. De coleta seletivo só tem um nome. A cooperativa, na época, quando abriu aqui, era melhor. Já estava bom, tinha bastante gente, eram umas 40 pessoas trabalhando aqui. Era bom.
história começou desde o aterro. Eu trabalhava no aterro, aí desativou o aterro, foi que começou as cooperativas. Eu de cooperativa já tenho quase 6 anos aqui dentro já de cooperativa. Então, aqui em Campos hoje se encontra com 4 cooperativas abertas e todas essas cooperativas, elas são, como é que eu posso dizer? Elas são montadas pela prefeitura, os equipamentos, né? Todos os galpões são da cooperativa, dados pela prefeitura, todos os galpões e os equipamentos também. Hoje a Renascer é a única cooperativa que não se encontra equipada, porque quando a Renascer abriu, ela era em Santa Amaro, na usina de Santa Amaro. E lá tinha todos os equipamentos, tudo direitinho, só que como você pode ver, todo mundo é daqui, né? Do Eldorado, da Codim. Então a gente já não ganha bem. Como que a gente saía da Codim para Santa Amaro todo dia? Então a antiga presidente conseguiu com a prefeitura para poder que a cooperativa do lado pudesse dividir o espaço com a gente. Como você está vendo aí, né? Repartido no meio, a gente tem esse lado, do outro lado é outra cooperativa. Só que como você pode ver também, a nossa cooperativa é a única cooperativa que não tem equipamento nenhum, tirando a prensa, que não é a prensa adequada para a gente trabalhar, entendeu? É uma prensa de latinha, que é uma prensa pequena, diferente das prensas das outras cooperativas. Então, a cooperativa Catasol foi fundada em 2015. A gente tinha um TAC de receber 50 toneladas mais os EPIs e mais alguns acordos que foi feito, como luz e água. Só que de acordo com o tempo, a coleta seletiva que era para receber 50 toneladas nunca chegava no nosso espaço. E foi só dificultando a nossa situação. EPIs vinha de 1 a 1 ano, sendo assim a gente pegava aqui no nosso serviço, ficava sem luva, sem bota, e a gente ia reaproveitando os EPIs que vinham do resíduo. A maior dificuldade hoje da cooperativa, uma das maiores, é o EPI. Hoje a gente se encontra trabalhando agachado, a gente não tem lugar para separar nosso material, a gente trabalha sentado no banco, eu trabalho agachado literalmente no chão, a gente não tem como tirar nosso lixo, a gente depende da Vital para poder vir com a máquina tirar nosso lixo. O mercado de materiais recicláveis está em crise econômica e quem vem sofrendo são as catadoras e catadores de materiais recicláveis. A renda da categoria em todo o Brasil vem baixando constantemente ao longo dos meses, afetando as famílias, que caminham para um quadro de insegurança alimentar. Muitos empreendimentos estão endividados e cooperados associados chegam a cogitar abandonar a atividade. Nas ruas e nos lixões, a situação não é diferente. Cada dia é mais difícil conseguir o suficiente para a sobrevivência. A renda fala muito, né? Porque que eu me lembre, na época da minha mãe, que era uma época que eu não trabalhava, né? Minha mãe, uma bombona dessa que está atrás de você, que é uma pessoa enchia, era 20, 25 reais. Uma bombona. Então, se você chegasse ali 7 horas da manhã e ficasse ali até 5 horas da tarde, você fazia 4, 5 bombonas no dia.
Então, tipo assim, era uma fonte de renda que você podia contar naquele dia. Então, na minha época que eu lembro, era muito difícil a gente passar necessidade quando minha mãe trabalhava no lixão por causa dessa renda, que era uma renda que, mal bem, você ia lá e fazia na hora. Depois que foi abaixando as coisas, foi baixando o material, foi abaixando as coisas, agora nós estamos aqui assim. A falta, na verdade aqui, a falta da coleta seletiva levou com que a cooperativa Catasol pegasse um empréstimo no Fundecam. Por quê? O material que estava vindo da coleta seletiva do município não estava deixando nem que a gente tirasse, na mínima, R$200 a R$250 por mês cooperando no nosso espaço. A gente aqui trabalhava uma vez na semana, 3 vezes ao mês, porque a coleta seletiva aqui é tão péssima como é hoje, nada mudou. Bom, o que acontece? Hoje a minha família só mora eu e minha esposa. Minha esposa está grávida, vai fazer 5 meses. E em relação à reciclagem aqui, a gente consegue garantir a nossa casa com muito luto e muito suor. Às vezes fica faltando alguma coisinha, que o material sobe o valor, abaixa o valor. Mas a gente, com muito sacrifício, a gente consegue sustentar a nossa casa com muito sacrifício e muito suor. Nós estamos num momento, esse ano foi um momento só de baixa. O material foi só de baixa. Se aumentou foi 30, 40 centavos, não passou 20 centavos, não passou disso. E normalmente nos outros anos para trás não era assim. Normalmente ele começava a baixar no final do ano, entendeu? Ficava em alta no início do ano, no final do ano ele vinha abaixando. Mas esse ano teve um ano que foi um ano praticamente todo em baixa. Material, e isso realmente atrapalha um pouco, entendeu? Porque mesmo a gente coletando, a gente selecionando, fardando, tendo bastante material, mas com preço lá embaixo, não, entendeu? Não dá aquele rendimento que dava antes. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis devem ser integrados nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Para isso, o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, no caso as prefeituras, priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação. A gente faz uma petição ao nosso município de que eles contratem as cooperativas, porque a gente já presta um trabalho ao município, independente de que a gente recebe o resíduo na cooperativa, entregue pela Vital, mas a gente presta um serviço à sociedade, limpando as ruas de todo modo, a gente dá o destino correto a esses resíduos. Então a gente tem esse trabalho ecossocial, eu costumo dizer, que a gente, além de trabalhar com a parte social, a gente trabalha com a parte ecológica também, contribuindo ao meio ambiente. Então nada mais justo do que a gente receber por esse trabalho prestado. Nada mais justo do que a gente ser contratada da forma correta, como diz a lei, né? Então se a gente tem um amparo da lei, se a gente tem essa questão aí, então eu acho que o mínimo seria o município fazer essa contratação e, claro, conscientizando as pessoas de que tirando essa situação do lixo, né? A gente não é lixo, é resíduo, é reciclável, é o que sustenta muitas e muitas famílias. Hoje, se as cooperativas fossem contratadas pelo município, teríamos cerca de 100 famílias trabalhando, recebendo um valor digno, podendo sustentar suas casas de maneira digna. O poder público olhar mais para a gente, olhar, chegar mais para perto, porque realmente somos cooperados, precisamos de ajuda. A televisão, o poder público, tipo assim, nos ajudar a conscientizar o morador que ele deve separar o reciclável, que ele deve separar do lixo úmido, entendeu? Porque não é todo morador que tem isso em mente de separar, entendeu? E muito material está indo embora com o lixo úmido, entendeu? Ter mais postos de entrega para as pessoas entregarem os materiais recicláveis, entendeu?
é uma fonte da onde a gente tira o nosso sustento, mas também é uma coisa que a gente ajuda o meio ambiente também. Em vez de estar indo para lugares indevidos, o material, que muitas das vezes demora anos para se desfazer, o material, vem para cá que ele vai ser reaproveitado. Eu acredito que para melhorar seria o contrato. Porque se o município não cumpre o termo, não cumpre o TAC, não cumpre a sentença ganha em primeira e segunda instância, o contrato resolveria toda. Manutenção nos espaços que está no TAC, que não cumpre, EPIs, tá? E toda a coleta seletiva do município, porque é lei e tem que ser cumprida. Eu acho que está faltando olhar um pouco para nós, né? Eles precisam vir aqui um pouco, participar do nosso dia, para eles entenderem como é que é o processo, como é que a gente trabalha, que às vezes a gente não tem um exemplo, uma ferramenta boa, um negócio bom para trabalhar e tem que ficar improvisando, né, com as nossas próprias mãos, entendeu? O que na verdade prejudica e atrasa o desenvolvimento das cooperativas, falando pela Reciclar, é a questão do volume de resíduos e, se for a burocracia, é a questão da dificuldade de muitas das vezes, junto ao município, de facilitar alguns trâmites de emissão de algumas documentações. O que dificulta mesmo são as documentações mais necessárias para a gente poder fazer contratações de empresas e tudo mais, e que acabou, com o passar do tempo, tendo essa resistência por parte do município e que dificultou mais ainda a nossa situação com o decorrer do tempo. Mas tem fé em Deus, se Deus quiser, vai melhorar.